Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas 126, PABX 31 3036 1666. Voltamos com o Horizonte Esporte aqui na TV Horizonte. E lembrando que estamos ao vivo e queremos a sua participação aqui no programa. Quem já está por aqui é o Rogério Gomes, lá de Contagem. Também o Wagner de Caeté, o Paulo Salles também participando, o Luizinho lá do bairro São Salvador. Muita gente mandando mensagem. Hoje o Ramon Salgado não está aqui com a gente, mas tem um recado que ele sempre dá aqui, né, Carlos, que a gente não pode deixar de falar, que é lá do Posto Atlântico, né, que é do Posto Ipiranga, lá na Rua Portugal, Avenida Portugal. Avenida Portugal 150. Ali na região da Pampulha, Santa Amélia, aquela região toda ali. É realmente onde se encontra, o Ramon sempre destaca, se encontra a melhor e a gasolina no melhor preço da cidade. Nós estamos vendo aí, daqui a pouco vamos ver. Estamos aí com uma promoção, né, de troca de óleo. Da Copa, da troca de óleo, 69, começou na Copa e prossegue na Copa até o final. Né? E com certeza vai ficar mais tempo. R$ 69,00 o kit com filtro, né? E o semi-sintético, R$ 79,00. Então, vale a pena, né, levar o teu carro lá e além da troca de óleo, da gasolina, ainda tem, né, a loja de conveniência. Sim, tem a loja de conveniência. Comprar os produtos que você quiser, tem padaria, enfim. É um serviço da melhor qualidade. Na Avenida Portugal, 150. Isso aí, então passe lá no Posto Atlântico. Olha só, e após perder para o Corinthians em um jogo amistoso no Mineirão, o Cruzeiro ficou apenas no empate com o Coimbra por 1-1 no último sábado. O zagueiro Léo marcou o gol da equipe celeste. O Cruzeiro volta a campo nesta quarta, quando enfrenta o Corinthians em São Paulo. Mais uma partida amistosa de preparação para o time do técnico Mano Menezes. Estamos vendo aí as imagens, né, da partida, aí desse empate do Cruzeiro. O Cruzeiro não fez uma grande partida, né? Ainda está recuperando o ritmo de jogo, alguns jogadores se recuperando, forma física, mas é importante o Cruzeiro agora intensificar essa preparação, porque na segunda-feira já tem o Atlético Paranaense pelo jogo de volta da Copa do Brasil, na quinta-feira da semana que vem tem o América no Mineirão, o Clássico, dia 19, e o Cruzeiro está também tentando recuperar alguns jogadores, né? O próprio Raniel está se recuperando, o Bruno Silva também está voltando, então são retornos importantes visando essa sequência que o Cruzeiro vai ter no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Especialmente no setor ofensivo, né, que é a maior dor de cabeça do Mano Menezes, porque ele ficou sem opções ali. Está usando o Rafael Sobis como o jogador, o último atacante, né? O Rafael Sobis até vinha fazendo bons jogos naquela função, mas não é o especialista ali, né? E ele precisa também, o Mano precisa de mais opções. Essa perda do Sassá foi bem considerável, né? Uma perda muito ruim para o Cruzeiro. Agora, Melando, o torcedor às vezes fica preocupado, né? Porque perdeu do Corinthians, aí tem esse empate, mas o jogo de preparação, né, é diferente, né, de quando tá valendo mesmo. Rafael, é isso mesmo. Depois de 10 dias de folga e tudo, você volta a um trabalho, é importante você até começar dessa forma. O pior é você ficar iludido. Você consegue já uma goleada, por exemplo, de 5-0 sobre o Corinthians num jogo treino e depois, na hora da verdade, o Atlético Paranaense, que vai ser um jogo perigoso, apesar do Cruzeiro ter vencido lá por 2-1, esse jogo é perigosíssimo, principalmente que a gente não sabe da forma que o Atlético Paranaense vai chegar aqui. Hoje é um dos piores times do Campeonato Brasileiro, mas depois dessa paralisação, quem sabe? Pode vir firme. E a minha preocupação além da perda de um homem fixo para jogar na frente, a minha outra preocupação é a Arrascaeta. Ele vai fazer muita falta. Ele volta na sexta-feira agora já. Né? Mas mesmo assim, fora do ritmo, né? Fora do ritmo normal do Cruzeiro. Ele já não é um jogador muito usado. Não é um jogador que, por exemplo, quando é que você já viu o Arrascaeta no Cruzeiro disputar 4 jogos seguidos, os 90 minutos?
ninguém nunca viu. O Mano Menezes espera muito o retorno dele contra o Atlético Paranaense já. Ele vai ser importante nessa partida. Porque sem o Arrascaeta, o Cruzeiro perde muita profundidade pelos lados. Ele tem o drible, que desarma a defesa adversária. Então, o retorno do Arrascaeta vai ser extremamente Túlio, eu vejo a ausência dele pior, se não tiver condições de entrar no jogo, do que a ausência, por exemplo, do homem fixo para jogar na área. Porque o Sassá, ele deu conta do recado em termos. O Raniel deu conta do recado em termos. E os outros? Fred só começou, já teve a contusão. Então, o Cruzeiro não tem, este ano ainda, não conseguiu uma referência de 9 na área, não. O Cruzeiro jogando com a movimentação dos que o Mano coloca na frente, o resultado tem sido melhor. Agora, vamos ver. Com a ausência do Arrascaeta, aí pode ser o problema. Agora o Cruzeiro vive um drama em relação ao ano passado, justamente na final contra o Flamengo, na final da Copa do Brasil, de ter problemas no ataque, né? De não ter aquele atacante referência. Contra o Flamengo, no primeiro jogo, teve que usar o Thiago Neves como falso 9. Aí teve o retorno do Raniel no segundo jogo. O Raniel machucou. E o Cruzeiro teve aquele drama de ficar assim centroavante. Agora, o Raniel, a gente não sabe como é que vai voltar, se vai voltar 100%. O Rafael Sobis não é um centroavante, o jogador é um atacante, mas ele gosta de jogar pelos lados. Não é aquele homem de área, né? Não é uma referência. O Cruzeiro pode precisar muito dessa referência nesses jogos decisivos. E o Arrascaeta, eu vejo ele como um jogador com múltiplas funções. Ele é um executor. Ele consegue concluir as jogadas, sempre ele aparece lá na condição de concluir, e também ele é um criador, ele é um assistente. Isso, toda a equipe necessita de um jogador com esse potencial. Agora, Melanie e Marco Túlio, acho que cabe uma comparação, né? O sistema de jogo que o Mano usou, né, e usa quando não tem a referência, com o famoso falso 9, né? A gente pode fazer uma comparação com os jogos da Copa. Funciona, mas se você tiver transições rápidas. Então, quando você não tem um jogador referência e você fica trocando passes lentamente, e o problema que o Cruzeiro apresentou em alguns jogos foi essa lentidão nas transições, né? Então, se o Cruzeiro conseguir refazer esse formato, colocando um pouco mais de velocidade, não de correria, e também aqui no futebol brasileiro está provado... Objetividade, né? Está provado que o velocista que todo treinador fala aqui no Brasil é um engano. Você não tem que ter um velocista, você tem que ter trocas rápidas. E a Copa está mostrando isso. Você não precisa ter um jogador de velocidade, você tem que ter um jogador com passe de qualidade e de velocidade na troca de bola. Aí você consegue, então, encurtar e vencer, dar a profundidade, mesmo não tendo um jogador agudo. Agora, não é o melhor momento do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro também. Já não vence há 3 partidas, então já chega aí um pouco pressionado para voltar a vencer. O Túlio, ainda tem uma outra questão. É o Rafael Sobis. Quando ele chegou ao Cruzeiro, ele era um jogador agudo, um jogador que definia, um jogador importante. Depois, talvez por causa da sombra, ele caiu e caiu muito. Era uma das decepções dos torcedores. Os torcedores, inclusive, não queriam a continuidade dele para essa temporada de 2018 e ele ficou. E ele cresceu nos últimos 5 jogos do Cruzeiro. Ele foi uma peça importante. Então, ele pode perfeitamente, dentro da colocação do Carlinho, ser esse jogador para fazer a transição rápida do meio-campo até a frente em velocidade. Se ele estiver em forma... Ele foi um dos artilheiros no ano passado do Cruzeiro, né? Ele fez uma boa temporada no ano passado. Ele começou muito bem no Cruzeiro. Sim. Quando ele chegou e deu conta do recado. Depois ele caiu e agora começou novamente, né? Tomara que, na ausência dos jogadores de referência de área, ele possa realmente ser aquele jogador que todos os cruzeirenses esperam. E vamos acompanhar o que falou o meia Robinho, né? Ele comentou sobre a preparação do Cruzeiro para a volta aí dos campeonatos em Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, segundo semestre cheio do Cruzeiro. Vamos ver o que disse o Robinho, vamos lá. A gente sabe que a partir de segunda que vem, dia 16, aí começa os jogos mesmo, a temporada de novo, né? E só jogos decisivos, a gente já começa umas oitavas de finais de Copa do Brasil, né? Mas está sendo legal, porque a gente está dando tempo para treinar, estamos treinando muito, parte física, bastante, né? Que eu acho que era uma coisa que a gente precisava para poder aguentar o restante da temporada, isso foi feito. E agora a gente já está ansioso para começar a jogar logo, né? Claro que amistoso é importante, mas é diferente, o foco é outro, o foco é mais se preparar mesmo. Esperamos que chegue segunda-feira logo aí, porque o time tá bem ansioso para jogar.
Falou aí o Robinho. Muito bom saber que o Robinho tá nessa ansiedade, tá bem fisicamente, porque ele tá devendo. Né? Então é bom que ele pague, né, com bom futebol, porque ele é um jogador de qualidade. Ele chegou aqui no Cruzeiro, fez boas apresentações, né, Melanie? Exatamente. Fez gols, né, e de repente desapareceu. O potencial dele é outro, não é esse futebol que ele está apresentando. Agora foi importante. Você pode ser, o crítico, o torcedor, tem de cobrar principalmente daquele que tem potencial, aquele que tem capacidade. E o Robinho tem capacidade para apresentar muito mais. A permanência do Lucas Silva, que foi muito importante para o Cruzeiro agora no segundo semestre, né? Você vai ter um Lucas Silva que vinha evoluindo, é um jogador que hoje, no Cruzeiro, a bola sempre passa pelos pés deles, antes de ter uma criação de uma jogada pela esquerda, pela direita. Então, o Cruzeiro ganhou muito com essa permanência do Lucas Silva no meio-campo, né? Já não tinha um Ariel Cabral muito bem, o próprio Robinho está tendo uma queda física nas últimas partidas. O Lucas Romero, bastante sacrificado, ora é lateral direito, ora joga no meio-campo como volante. Então, eu destaco também muito a permanência do Lucas Silva no Cruzeiro, né? Sim. Perfeito. A Patrícia, do bairro Serra, está aqui participando com a gente. Também o Daniel, do Nova Gameleira. E a gente falou bastante do centroavante, né? O Daniel pergunta se está faltando um jogador de velocidade no Cruzeiro. Olha, o David, né, o jogador do Cruzeiro contratou, já está treinando, vai participar dos jogos treinos e deve participar, inclusive, do amistoso contra o Corinthians, né, ou de parte dele. Agora, eu entendo o seguinte, e para mim está cada vez mais claro que nós estamos cometendo um erro aqui no Brasil de ficar buscando um jogador de velocidade, procurando esse atleta. Hoje todo treinador fala, eu quero um jogador de velocidade. E a gente tem observado que não tem resolvido, mesmo tendo velocidade. É preciso ter essas trocas mais rápidas, jogadores de qualidade técnica no passe. O David, a gente também não sabe como é que vai voltar, né? Já está muito tempo parado, a gente não sabe se vai voltar na sua melhor forma. Né? Hoje também nas redes sociais, eu não conversei com nenhum dirigente do Cruzeiro, eu vi apenas nas redes sociais que o Cruzeiro está querendo o Pedro Rocha. Se realmente o Cruzeiro está querendo, às vezes também para enganar o torcedor, isso é um perigo. Vamos lançar aqui, é o Pedro Rocha e tudo. Às vezes até para cobrar de quem está lá. Eu vejo como um jogador de potencial, um jogador diferenciado. Ele mostrou isso muito no ano passado pelo Grêmio. É um jogador que pode realmente, se vier, como diz os cruzeirenses, é jogador para ir lá no aeroporto para buscar, porque ele vai fazer a diferença. Eu li declarações do representante do Pedro Rocha. E o Hamilton, se não me engano o nome. E ele realmente confirmou que foi procurado pelo Cruzeiro. Só que o jogador foi para lá por 12 milhões de euros. Então não voltaria, né, por qualquer... Tem a questão do Ricardo Goulart também, né? O Cruzeiro parece que sonha ainda com o Ricardo Goulart, mas a gente não sabe se... Quase 70 milhões, né? Mas todas as contratações, vai sonhando. Né? É como o Cruzeiro sonhou durante muitos anos com o Fred, com o Moreno e outros aí, Everton Ribeiro e tudo. O torcedor, é bom que o torcedor saiba, o Cruzeiro não vai investir mais de 10 milhões com nenhum jogador, inclusive também pela situação financeira do clube. Exato. O clube, inicialmente o Cruzeiro, tem de quitar alguns compromissos, que ele está em dívida e que, inclusive, está deixando muito mal a atual administração do clube. É isso aí. Nós vamos para mais um rápido intervalo aqui no Horizonte Esporte e voltamos daqui a pouquinho. Vamos falar, é claro, da Copa do Mundo. Então, continue por aí.